a Ti, Senhor, porque tudo que nós fazemos, executamos, precisa ser para a glorificação do Teu santo nome. E eu creio que o Teu nome vai permanecer sendo engrandecido e glorificado, Deus. Não somente na minha vida e através da minha vida, mas também na vida das Tuas filhas e através da vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, assim eu te oro, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. Abra nossa mente, o nosso coração, Deus, para que a gente possa venha entender exatamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu não liberei o subtema, né? O tema desse módulo 1 é transformação, como todas sabem. Então, assim, eu não liberei hoje o subtema do módulo 1 da nossa mentoria dentro dessa terceira aula. Essa terceira aula nós vamos falar sobre transformação também, porém o subtema é esse: transformando a nossa velocidade na velocidade de Deus. O Espírito Santo ministrou algo muito profundo dentro desse tema para mim e nós vamos falar ainda dentro de transformação da mente, transformação das nossas atitudes. Então, assim, se você tiver com sua Bíblia, eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 12. Jeremias 12, versículo 5. Jeremias 12, versículo 5. E diz assim, a palavra de Deus: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Amém? Somente essa parte A do versículo. Para a gente entender um pouco do que está acontecendo aqui dentro do contexto de Jeremias, capítulo 12, nós precisamos voltar um pouco mais ao versículo 11 a partir do versículo 18, certo? No livro do profeta Jeremias aqui, no capítulo 11, bebe água, Davi, por favor. No capítulo 11, a partir do versículo 18, nós vamos nos deparar com a conspiração contra Jeremias. E vivemos isso o tempo todo, constantemente, onde pessoas conspiram contra mim, contra você, contra a nossa família, contra tudo que Deus ele nos confia, contra tudo que o Senhor deposita e entrega nas nossas mãos. E Jeremias ele está em uma fase da sua vida que ele está precisando que a sua mente seja transformada. Ele está precisando entender de uma vez por todas que quando Deus escolhe alguém, ele vai até o fim. Não importa a quantidade de vezes que as pessoas tramem. O nosso maior problema é esse. É Deus nos escolher e nós acharmos que precisamos da autorização de pessoas. Pega isso. É Deus nos escolher e nós acharmos que precisamos da autorização de pessoas para colocar em prática aquilo que Deus determina para as nossas vidas. Andar na velocidade de Deus é isso. Por isso que o subtema da nossa aula hoje sobre transformação é esse. Transformando a nossa velocidade na velocidade de Deus. Deus não nos escolheu para andar, caminhar pelo nosso tempo, não. Deus nos escolheu para andarmos, para caminharmos pelo tempo do Senhor. Se fosse assim, Ele não queria que nós rompêssemos em todas as áreas da nossa vida. Deus nos escolheu para caminharmos através da sua velocidade. Eu quero que você grave essa palavra aqui. Velocidade. 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 Aqui na palavra do capítulo 12, versículo 5, Deus está falando com Jeremias e está dizendo: se tu tá cansado, porque tu tá correndo, porque tu está correndo com homens que vão a pé. Imagina quando tu começar a correr lado a lado com um cavalo. Eu acho incrível que Deus ele tem a sua forma de trabalhar e de falar conosco.
Ele fala de uma forma que, se a gente não tiver realmente ligado e conectado com a sua palavra, com o que ele quer, com o que ele tem para as nossas vidas, nós não vamos conseguir compreender absolutamente nada. Jeremias está cansado de profetizar contra o povo, sobre o povo. Jeremias está cansado de alertar o povo do pecado, de alertar o povo para voltar, retornar dos seus maus caminhos. E Deus está falando com Jeremias, está dizendo: tu começou agora, é praticamente isso que Deus está dizendo. Tu começou agora, tu só está caminhando na velocidade de homens. Imagina quando eu te colocar para caminhar na velocidade de cavalos. Tá entendendo o que Deus está falando? Vão botando aí nos comentários que eu quero entender se vocês estão compreendendo o que Deus está falando na noite de hoje, através dessa aula, para minha e para a sua vida. Deus está nos advertindo, nos explicando, nos direcionando, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso intelecto para que a gente compreenda que o Senhor não nos escolheu, aleluia, para caminharmos, para andarmos na velocidade de homens, não. Ele nos escolheu para andar na velocidade dele. E a velocidade do Senhor vai muito além do que a velocidade de um cavalo. Era uma forma de Deus dizer: tu começou praticamente agora, tu tá profetizando só agora, tu tá começando a profetizar agora, tu tá começando a entregar as visões agora, tu tá começando a fazer o que eu te escolhi para fazer agora, e tu já tá cansado, tu já tá querendo desistir, tu tá abusado, eu acho que esse é o termo, tu tá abusado de tá falando e o povo não tá dando ouvidos, tu tá querendo retroceder de alguma forma, você tá querendo retroceder de alguma forma, porque você fala, ninguém ouve, ninguém para analisar as profecias ou julgar de alguma forma, pelo contrário, as pessoas estão assim com os ouvidos tapados. Pois é, a nossa aula de hoje é sobre isso. É sobre aprender a caminhar na velocidade de Deus, independente de que tenha o que os homens, que as mulheres, que as pessoas estejam caminhando dentro dessa velocidade ou não. Deus nos escolheu para caminhar, para andar, para seguir dentro da sua velocidade, dentro da sua corrida, dentro do que Ele quer. Eu vou ler mais uma vez. Meu bem, você pega água para mim, por favor. Se te fatigas, aqui tá falando sobre cansaço. Tô com a garganta bem seca. Porque aqui, esse período tá bem seco, aqui em Natal. E aqui onde eu moro, a região que eu moro é uma região bem árida mesmo. E eu tô com a garganta bastante seca, então eu tenho que ficar molhando constantemente. Então eu peço perdão a vocês, caso algum momento eu paralise um pouco por causa da minha voz, tá bom? Então Jeremias, Deus no capítulo 12, versículo 5, a parte A, ele tá falando assim pra Jeremias: se te fatigas correndo, se te cansas correndo, se tu tá cansado correndo com homens que vão a pé, que caminham a pé. Eita, olha só o direcionamento que o Espírito Santo me deu agora, falando sobre esse a pé. Significa dizer que caminham pela sua vontade. Quem caminha pelos seus próprios pés, pelos seus próprios passos, caminha pela sua própria vontade. Não caminha no sobrenatural, caminha no plano natural. Presta atenção nisso. Quem caminha a pé, eita, aleluia, está caminhando pelo natural. Por isso que a gente precisa olhar as coisas, visualizar as coisas de forma sempre sobrenatural. A minha mãe, ela às vezes quando eu sonho algo, eu falo assim pra ela, e aí ela diz assim: você se impressiona, já chegou a dizer isso pra mim, você se impressiona demais com os seus sonhos. E eu disse a ela, é porque quando eu sonho, Deus faz acontecer rapidamente. Deus revela, Deus traz à tona, acontece, se cumpre assim, rapidamente. Então, quando passa assim 2 dias, 3 dias, acontece. O sonho se realiza, o sonho acontece, algo acontece, e aí ela vem e diz: realmente você precisa prestar atenção nos teus sonhos. Se eu fosse dar ouvidos à minha mãe nesse sentido, aí não tô dizendo que a gente não pode dar ouvidos aos nossos pais, não. Precisamos honrá-los, mas tô falando nesse sentido. Se a gente for dar ouvidos, se eu fosse dar ouvidos à minha mãe, eu passaria a caminhar no natural. É Deus falando comigo, através de sonhos, através de visões, através de algo, e eu o tempo todo caminhando no natural. E Deus não nos escolheu para caminhar no natural. Quando o Deus está falando isso para Jeremias, se tu tá cansado correndo com homens que vão a pé, como poderia você competir com cavalos? Ele tá falando especificamente de competição aqui? Não. Ele tá abrindo aqui um parâmetro. E ele está dizendo assim, e ele está trazendo assim para nossa vida. Obrigada, bem. Ele está abrindo um parâmetro. E ele está dizendo assim para nós: as minhas coisas, os meus direcionamentos, as minhas diretrizes,
o que eu escolho e estabeleço para homens, ainda que sejam de carne e osso, é algo que vai além da realidade dele. Você tá entendendo? É algo que vai além. Como é que pode a gente correr lado a lado de um cavalo? A gente tem que entender quando Deus está usando as figuras de linguagem. Aqui ele está usando uma figura de linguagem. Ele está saindo do a pé para correr, como um cavalo. E detalhe, não é para correr como uma pessoa, é para correr como um cavalo. Para andar como um cavalo. Correr, não é nem, aliás, andar não, para correr como um cavalo. É uma forma de Deus dizer assim para mim e para você. Eu não tenho coisas superficiais. Eu não tenho coisas pequenas. E muitas vezes nós estamos com a nossa mente presa ao que é pequeno. Quando servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus tremendo, a um Deus que realiza as coisas de uma forma grandiosa sempre, a um Deus que nunca vai determinar ou estabelecer algo para a nossa vida que é fútil, que é pequeno, que é minúsculo. Não! Deus nos escolheu para caminharmos através da sua velocidade. É como se Deus estivesse caminhando assim, falando assim com Jeremias. Tu tá caminhando com homens, ao lado de homens, e tu tá se cansando. Imagina quando tu precisar caminhar dentro do meu sobrenatural. Como é que vai ser? Tu vai abandonar tudo? Você vai abandonar tudo? Você vai deixar tudo de lado? Você vai escolher viver o que você quer? Você vai escolher paralisar? Só porque você não está conseguindo visualizar o tamanho dos sonhos que eu tenho para você, o tamanho dos projetos, o tamanho da promessa? O Espírito Santo está falando comigo e com você aqui. E ele está sendo direto. Eita, aleluia. Ele está sendo direto. Minha filha, eu preciso que a sua mente esteja completamente limpa, purificada, para entender de uma vez por todas que eu não tenho algo natural para você. Eu tenho coisas sobrenaturais. Constantemente é o meu Eita, aleluia, que mistério, Jesus. Constantemente é o meu sobrenatural que precisa estar sobre a tua vida. É o meu sobrenatural que precisa estar sobre a tua casa. É isso, é coisas grandes, irmã Vanessa, é isso mesmo. São coisas grandes que Deus estabelece para nós vivermos. São coisas grandes que Ele estabelece para vivermos, no meio da parentela, no meio da família, dentro do ministério, no casamento, na universidade, na escola, no emprego, não importa. Por qualquer lugar que a gente foi, que a gente chegar, que a gente foi inserido, Ele escolhe coisas grandes para que a gente possa viver. Quem já viu um cavalo correndo sabe o que eu estou falando. O apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos em uma corrida. Em uma corrida. E quem correr mais vai conseguir vencer. Mas eu quero abrir esse parêntese aqui dentro de Jeremias 12. Deus não me direciona aí para lugar algum, a não ser aqui. A não ser ficar aqui dentro de Jeremias 12, versículo 5, a parte A. De que esse cavalo, as pernas desse cavalo, é o próprio Deus caminhando conosco. Meu bem, água para Davi, por favor. Ele tá tossindo. Ele tomou, pergunta, veja, viu? Que às vezes ele não toma. É o próprio Deus, é as pernas do próprio Deus caminhando conosco. É uma forma de Deus dizer assim: tudo bem, de você não precisa esperar nada não, mas de mim, eita, de você é falho, você é de carne e osso, você está suscetível ao erro, mas de mim que sou fiel e velho para cumprir com a minha palavra. Quando Deus diz que nos escolheu para correr como cavalos, lado a lado, Ele também está dizendo assim, ó: eu não faço objeções com pessoas. Às vezes a gente olha, se depara, estamos ao lado de pessoas que nós julgamos ser muito grandes, ser muito poderosos. Mas como é que eu vou conseguir emparear, né? Tem gente que fala assim, emparear com fulano. Como é que eu vou conseguir ser igual a fulano, ou até, quem sabe, melhor? Não é errado, não, você querer se parecer com uma pessoa, olhando os pontos positivos, sabe, dela, na fé, a sua fé em Cristo. Rapaz, a fé de fulana de tal é tão grande, a fé desse fulano, dessa mulher é tão grande, e eu queria ter essa fé, eu queria ser assim, eu queria ser mais avivada, eu queria ser super lotada ainda mais da palavra de Deus, eu queria ler e ter esse entendimento. Você tá correndo com cavalos, aí você tá começando, ó, entrar na linha do que Deus está falando aqui. Você tá correndo como cavalos, porque você não tá olhando para suas dificuldades, para suas fragilidades. Jeremias estava fazendo exatamente isso aqui, ó. Ele estava questionando,
ele estava passando por um momento de perturbação, de tribulação, porque ele não estava conseguindo alcançar o povo como ele queria. Mas a gente precisa entender mais uma coisa, que é o que estava faltando aqui em Jeremias nesse momento, que a semente estava sendo plantada. E quando a semente é plantada, ela germina. A semente, ela vai germinar e vai crescendo pouco a pouco. Para que algo aconteça na nossa vida, nem sempre vai ser de imediato. Tem momentos que realmente o Senhor, ele vai acelerar as coisas, ele vai fazer com que cresça rapidamente, vai fazer com que algo apareça rapidamente. Mas nem sempre é assim. A gente vê isso aqui dentro do livro do profeta Jeremias. Ele profetizou, falou, se arrependa dos erros, se arrependa dos pecados, porque o Senhor vai trazer juízo, o Senhor vai fazer coisas pesadas, sabe? E o povo não queria arrependimento de forma alguma. O povo não queria saber, não queria dar ouvidos, mas acredite, as mesmas pessoas que não estavam querendo dar ouvidos, elas temiam ao mesmo tempo. Elas temiam, a palavra estava entrando, a palavra estava sendo plantada. E é isso que Deus quer de nós, requer de nós nessa aula, sabe? Ele requer que eu e você não tenhamos medo de estar falando, de estar pregando, de estar ensinando e achando de alguma forma que algo não está acontecendo. Talvez pessoas não estejam sendo alcançadas como nós gostaríamos de que elas estivessem sendo alcançadas, mas nós só não podemos deixar de profetizar, de pregar, de ensinar, de falar, de orar, de caminhar, de correr, sabe? Porque enquanto nós estamos correndo, entrando na velocidade de Deus, ele vai nos dando cada vez mais impulso. E a gente, ó, quando pensar que não, já tá voando. A Bíblia fala que quando o profeta Elias, ele profetiza sobre Israel e ele diz assim: Acabe, hoje vai chover. Quando ele vê, foi Elias, foi, meu bem? Foi Elias, meu Deus, agora tá assumindo a palavra da minha mente. E ele diz: Acabe, hoje vai chover. Foi Eliseu, não, que manda o menino ver a pequena nuvem, que tem até o hino. Eu vejo uma pequena nuvem. Agora deu um branco agora aqui na minha mente, mas foi Eliseu ou foi Elias? E aí, ó, ele vai, e aí ele vai lá levar a notícia de que vai chover e tal. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele profeta do Senhor, ele corre, Acabe sai correndo no cavalo. Olha só o que é andar no sobrenatural de Deus. Acabe sai correndo no cavalo, e ele ultrapassa aquele cavalo. Você tá entendendo? Gente, ele ultrapassa não somente no sobrenatural, mas ele ultrapassa a velocidade daquele cavalo no físico também. Uma coisa é a gente correr e caminhar pelos nossos próprios passos. Outra coisa é a gente correr e caminhar pelos passos de Deus, pela velocidade de Deus. A velocidade que Deus tem para nossa vida, os passos que Deus tem para nossa vida, sempre serão sobrenaturais. Deus não escolhe alguém, não chama alguém para caminhar no natural, não. Ele quer que a gente esteja com a nossa mente. Ele fala, olha, Josué, lá no capítulo 1, ele diz, olha, Josué, medita de dia e noite no livro da lei. Como é que a gente vai conseguir meditar? Exatamente. Além do que pensamos, irmã Vanessa. Como é que a gente vai conseguir meditar de dia e noite na palavra de Deus se a gente realmente não tiver no sobrenatural ali constantemente? Você tá entendendo? É Deus hoje, ele está nos trazendo esse alerta. É uma noite que ele tá o tempo todo, o seu espírito ministra para mim, manda eu repetir, ele me direciona, me impele a repetir para vocês, para nós, que tá na hora de continuar, ou de quem não está correndo na velocidade de Deus, caminhando na velocidade de Deus, passar a caminhar na velocidade de Deus, sem ter medo de nada. Sem ter medo do que vão falar, porque às vezes Deus nos dá uma revelação, Deus nos apresenta algo, Deus fala algo para nós e nós ficamos com medo, nós ficamos com receio, sabe, irmã Ana? Irmã Ana Flávia, de falar o que Deus direciona, de entregar o que Deus direciona. E Deus nos escolheu exatamente para isso.
para caminhar dentro disso, irmão Wilma, é verdade mesmo, dentro da sua vontade, dentro da sua determinação, aleluia, dentro do que Ele quer e do que Ele tem para as nossas vidas. Não importa os sinais, não importa os sinais, importa que a gente esteja sempre dentro do sobrenatural do Senhor. Ele quer que a gente viva o seu sobrenatural. Ele quer que a gente olhe para Ele e entenda de uma vez por todas que não fomos escolhidos para andar segundo as nossas vontades e segundo o natural de homens. O povo vão olhar para mim, para você, vão fazer igual minha mãe fez. Você é muito... Como é que é a palavra, meu Deus? Hoje as palavras estão faltando mais na minha... Estão faltando demais na minha mente. 10 minutos. Acabou de me avisar que o aplicativo nós temos só mais 10 minutos. Mas hoje as palavras estão faltando um pouco, mas é sobre isso aí. A minha mãe chegar e dizer assim para mim: você é muito paranoica. Você tem muita paranoia. Ai, Monique, deixa de paranoia. Minha mãe não é crente. Aliás, ela é afastada. Você tá entendendo? Nós precisamos dar ouvidos ao que Deus fala e caminhar na velocidade de Deus. Ainda que olhem, irmã Vanessa, para mim, para você e digam: vai chegar a lugar algum, não. Porque é isso que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, vão determinar. Não vai chegar em lugar algum. Tá querendo aparecer, tá querendo mostrar o que não existe. Você tá entendendo? Mas quem sabe a forma como nós estamos caminhando, a direção que nós estamos tomando e recebendo do alto céu somos nós. Sou eu e você. As pessoas... Meu Deus, que coisa linda, que negócio poderoso é esse, Jesus? Se Deus ordenar, obedeça, faça. Pois é, irmã Ana Flávia. O que te prende agora de colocar em prática? De passar a dizer: Deus, eu não quero caminhar mais na minha velocidade, eu quero caminhar na tua velocidade. Porque se Deus tiver um salto grande para você, você vai ficar presa, parada, estagnada lá onde não é o que Deus quer para sua vida? Não, tem que ir. Não pode ter medo, tem que seguir. Tem que correr mesmo, como cavalos. No sobrenatural do profeta, caminhar, correr no sobrenatural do profeta, a ponto de emparear como cavalos, sabe? E isso, olha só que o Espírito Santo acabou de me direcionar também dentro desse caminhar, irmã Ana Flávia, como cavalos. Agora o Senhor falou pra mim, agora o seu Espírito falou assim, ó. Caminhar com cavalos, caminhar na velocidade de cavalos também, minha filha, significa dizer que tem pessoas que estão o tempo todo recebendo promessas porque estão caminhando na minha velocidade. E também vocês, nós, quando Deus fala assim, vocês somos nós, eu recebo na hora. E também vocês precisam caminhar na velocidade que eu coloquei essas pessoas. Quando você vê alguém que está muito para frente, que está avançando, você está vendo aquela pessoa avançar, a pessoa avança em tudo. Coloca a mão, Deus abençoa. Ora, Deus realiza. Pede, Deus faz. Sabe? Faz acontecer, faz o sobrenatural, faz além mesmo, sabe, da nossa realidade. A ponto de pessoas olharem e dizer: nossa, como é que fulano está vivendo isso? É porque essa pessoa está caminhando na velocidade de Deus. E a gente precisa querer estar perto dessas pessoas. Nós precisamos querer esse tipo de pessoa para perto de nós. Porque essas pessoas que estão caminhando assim na velocidade de Deus... Porque você vai julgar as atitudes, você vai julgar as palavras. Que a gente pode fazer isso, viu? A gente pode analisar e pode julgar as atitudes, as palavras. Tudo Paulo fala sobre tudo isso. Que a gente pode sim analisar, observar, prestar atenção... E a forma como aquela pessoa se veste, a forma como ela fala, a forma como ela prega. Se você ouvir testemunhos sobre aquela pessoa, ali vai falar sobre o caráter daquela pessoa. Se é um caráter realmente que está transformado em Cristo ou não. Se é uma pessoa que está trazendo realmente, carregando a presença do Espírito Santo ou não. Você está entendendo? E a gente não pode ter medo de caminhar nessa velocidade. Senão a gente vai viver o tempo todo com essa mente medíocre, com esse pensamento medíocre, preso. De porque isso, porque aquilo. Não, chega. O Senhor está dizendo: chega, tenha força, tenha coragem de parar para ler a minha palavra todos os dias, meditar na minha palavra todo dia. Por mais que você leia ali um momento, mas você vai passar o dia ali, você está trabalhando, mas procura sempre trazer aquela palavra para tua mente, sabe? Aplicar ela no teu dia a dia, a palavra que você leu no dia anterior, tenta aplicar no dia seguinte na tua vida, porque todos os nossos dias fazem parte da palavra do Senhor e é para a gente exercitar mesmo.
Você tá entendendo? Então, caminhar na velocidade de Deus também é observar pessoas que estão voando. A gente pode olhar para essas pessoas, nossa, fulano é uma mulher de Deus, fulano é um homem de Deus. Rapaz, eu quero estar perto de uma pessoa como essa, porque com ele eu vou aprender, com ela eu vou aprender. Sabe, isso não é erro, isso não é pecado, não. Sabe, você olhar, observar, rapaz, tá tendo erros, tá tendo coisas demais, tá tendo muita coisa esquisita aqui, onde eu moro, na minha região, ou onde eu congrego. Não, peraí, Senhor, me coloque em lugar onde eu tô percebendo, onde eu possa ver mesmo o teu agir, a tua mão, os teus dons, a tua palavra sendo pregada como precisa ser pregada, sendo ensinada como deve ser ensinada, porque eu quero crescimento pra minha vida. É dessa forma que funciona. Escute bem isso aqui, foi o que eu notei também. Às vezes não enxergamos as velocidades maiores que Deus tem para as nossas vidas porque estamos visualizando os obstáculos. Não existe a possibilidade de falarmos sobre cavalo e velocidade sem se recordar do hipismo, né? Um esporte onde nós vamos ver, nos deparar com cavalos. Cavalo é um animal de uma força muito potente, que tem uma velocidade grande mesmo. Então nós vamos nos deparar com cavalos sendo guiados por homens. Olha só, cavalos, um animal de grande porte, que possui muita força e muita velocidade, sendo guiado pela mão de homens. E quando chega nos obstáculos, ele tem que reduzir a sua velocidade, porque homens estão... Menina, olha que direcionamento espiritual, porque homens estão segurando aqui, ó, na sua, não é, na sua focinheira, sabe? Para que eles reduzam a velocidade. Às vezes a gente tá caminhando dessa forma, estamos permitindo que o controle das rédeas, sabe? Da direção do que Deus tem para nossa vida esteja colocado na mão de homens, quando Deus já soltou assim, ó, as rédeas e disse: caminha, minha filha, corre, voe, avance, porque o que eu tenho para você não é coisa pequena, não. Eu tenho para você são grandes velocidades. Pare de ficar, de se permitir a ficar paralisada em obstáculos. Quando eu coloquei os obstáculos somente para te fortalecerem, te fazerem crescer ainda mais, te fazerem voar ainda mais. Tu tá entendendo o que Deus está falando? Hoje, aleluia, visualize tudo e ouça tudo com os olhos de Deus. Hoje a aula foi mais curta, mas foi mais curta porque ela foi objetiva e direta, sabe? Foi bem objetiva e direta. A gente tem só 1 minuto, estamos 39 minutos de aula, para a glória de Deus, no instante passa, né, o tempo. Mas eu quero encerrar dizendo isso para você, mulher. Se Deus lhe direcionar, aumente a velocidade. Amém? Quero pedir a você para dar um print na nossa tela de estudo. E eu peço a você, compartilha nos stories do seu Instagram, marca o Instagram da nossa mentoria, tá bom? Marca o meu Instagram também, isso é muito bom, porque mais pessoas vão sendo alcançadas e alcançadas e mais alcançadas. E vou repetir, se Deus direcionar, aumente a velocidade. Não permita que homens segurem as rédeas do que Deus já liberou para você fazer. Não permita que homens coloquem freios em você quando Deus te autorizou a ter velocidades maiores. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento as tuas filhas, eu te peço, proteja, guarde e livre de todo mal, cada um em nome de Jesus. Assim te oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, mulher.